amor já tinha fim. Se eu perder tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha.
santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Tu és, Senhor, o mais belo. Tu és, Senhor Jesus amado, aquele, Senhor, que era, que é e que há de vir, Senhor amado. Derrama do teu poder, derrama da tua glória, Senhor, e abençoa poderosamente, Senhor, a nossa vida e tudo que há em nós, Senhor. Bendiga, Senhor, o teu santo nome, Pai. Abençoa, derrama do teu poder, derrama da tua glória, Senhor, abençoando poderosamente, Senhor, a nossa vida e tudo que há em nós, Senhor. Bendiga, Senhor, o teu santo nome. Pai celestial, nós colocamos a nossa vida no teu altar, nós colocamos a nossa vida, Senhor, na tua presença. Derrama do teu poder, derrama da tua glória, Senhor, e abençoa poderosamente a nossa vida, Senhor, determinando, Senhor, vitória sobre nós, Senhor, e sobre tudo, Senhor. Fala conosco, visita a tua igreja, Senhor, visita, Senhor, o teu povo, Senhor amado, derramando do teu poder, derramando da tua graça infinita, Senhor amado. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ser grandemente abençoados por Ti, Senhor. Por isso nós colocamos a nossa vida no Teu altar, nós colocamos a nossa vida na Tua presença, Senhor. Toca, Senhor, troca com a brasa viva do Teu altar, Senhor Jesus, e dá sabedoria, e dá entendimento da Tua palavra, Senhor amado, e abençoa, derramando do teu poder, derramando da tua glória, Senhor, e abençoando no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. É muito bom nós estarmos aqui na presença de Deus, louvando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso, um culto do Espírito Santo, amados, e foi uma visitação poderosa de Deus, e uma comprovação quando duas almas aceitaram Jesus. Quer manifestação maior do que essa? Sendo que o Espírito Santo é que convence as pessoas. Então, amados, foi um mover sobrenatural. E Deus não quer apenas um culto, Deus não quer apenas, que o Espírito Santo seja apenas olha, vamos fazer uma coisa especial. Não, amados, isso tem que ser uma constância na nossa vida. E principalmente esse ano, que é um ano da profundidade de Deus, aonde nós vamos nos aprofundar e vamos buscar a presença de Deus no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amados, a palavra de Deus diz assim, em Isaías capítulo 6: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Tornarem insensível o coração deste povo, e endurecer-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o topo. Assim, a santa semente é o seu topo. Poder sentar em nome de Jesus. Amados, nós vemos esta visão de Isaías e praticamente também o seu chamamento, onde ele foi chamado para um ministério mais poderoso que Deus tinha na vida dele. E nós vemos a palavra de Deus falando, que ele tinha ali, no momento, uma visão. E ele falou: eu vi sentado sobre o alto e sublime trono. Ele tinha visto o Senhor, amados. Vocês imaginam, amados, essa visão maravilhosa que Deus tinha proporcionado para o profeta? Estar ali, vendo o trono de Deus, vendo a presença de Deus naquele lugar. E ele começou a descrever ali que as abas da veste do Senhor, ele enchia todo aquele lugar. Você imagina, a grandeza deste lugar e a grandeza dessas vestes, que as vestes, a orla ali, só a ponta de baixo ali, ela enchia todo aquele lugar. Amados, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer encher esta igreja com a sua presença. Ele quer tocar em nossas vidas, amados. E ontem, quando eles cantavam, que eu não lembro bem a letra direitinho, mas falava a respeito que cantavam, que queriam cantar o que os anjos cantavam, mais ou menos assim. E Deus revelou essa palavra, porque os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, amados, começou ali aquele mover, e a palavra do Senhor diz que os serafins estavam por cima dele ali. Então os serafins estavam o que, amados? Voando em cima do altar de Deus. Os serafins os anjos, que ficam ali todo o tempo na presença de Deus, todo o tempo ali em adoração ao nosso Deus. E a palavra de Deus fala que os anjos estavam ali voando em cima daquela presença, estavam ali adorando a santidade de Deus. E a palavra de Deus fala, amados, que eles estavam voando em cima do altar, e eles tinham 6 asas, que com 2 eles cobriam o rosto. Agora vocês imaginam, amados, os anjos estavam lá na glória já.
Os anjos já estavam lá na presença de Deus, e mesmo assim eles cobriam o rosto, em reverência, em dizendo que Ele era o Senhor Todo-Poderoso. Então eles cobriam o rosto ali, daquela glória, daquela majestade, em respeito, amados, em temor àquela presença, em temor naquele ministério ali. E a gente fica ali falando, nossa, mas os anjos já estavam lá, eles já estavam acostumados a ver a presença de Deus, já estavam ali no meio daquela presença, mas mesmo assim, com duas asas eles cobriam o rosto, em respeito, e depois com duas eles cobriam, né, na verdade, fala os pés, mas não era só os pés, amado, com as duas eles cobriam todo o corpo de um lado e de outro, em respeito, em dizendo que é dessa forma que nós precisamos chegar na presença de Deus, cobrindo-nos com a presença dele mesmo, para que a gente possa estar na sua presença. Então eles cobriam os seus pés em respeito, em condição de humildade, e dizendo que naquele lugar eles não poderiam se apresentar ali diante de Deus com os seus pés. E olha, amados, que coisa interessante, eles não saíram de lá, porque o serafim não sai ali do altar, então eles não contaminam os seus pés, porque todo o tempo eles não saem da presença de Deus, mas mesmo assim eles cobriam os seus pés, porque na verdade, amados, eles estavam ali só para adorar, não era para eles aparecer. Eles se escondiam nas suas asas, para que eles pudessem estar só manifestando ali a glória de Deus. E na nossa vida tem que ser assim, amado. Nós não estamos aqui para aparecer, nós não estamos aqui para simplesmente falar da nossa vida, mas nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus. E a palavra do Senhor fala, amados, eu trouxe até esse livro aqui, que eu estava estudando esta palavra, estudando esta mensagem, aonde tem versículo por versículo, expressão por expressão desse texto, e eles falando, amados, que quando eles falavam, na verdade, eles cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Amados, a voz deles era tão forte, que tremia aquele lugar, tremia todos os alicerces daquele templo da glória, amados. Então vocês veem que a voz era forte, a voz era destemida, porque fala ali a respeito das bases do limiar, se movia a voz do que clamava. Então movia, amados, né? E a gente sabe que tem uma passagem da Bíblia que fala que quando ele estava orando lá, no início lá, que aquele templo tremia, né? Tremia do poder de Deus, amado. Nós temos que começar a ver essa glória na nossa vida. Nós precisamos sentir essa presença de tremer, amados, tremer a nossa base. Isso significa tremer tudo aquilo, conceitos que eu tenho, tem que tremer diante da sabedoria de Deus, diante do poder de Deus na nossa vida. Quando a glória dele se manifesta, amados, aquele lugar tremia. Vocês imaginam, né, eles cantando, e a Bíblia é clara, né? A base, lá no versículo 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça, quer dizer, encheu de todo aquele lugar da presença de Deus. Amados, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer encher esta casa, amados. Ele quer encher principalmente a casa que chama você, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e Ele quer nos encher, amados, ao ponto de aonde a gente passar, aquelas bases vão tremer, amado. O inimigo vai tremer diante da nossa vida, porque nós estaremos cheios da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E amados, e ele
começava a ver aquilo tudo ali. Então ele, sendo um profeta que vai sendo chamado agora para uma missão, para uma unção especial. E Deus tocou no meu coração, amados, que muitos de nós hoje vai receber uma unção especial. Eu não sei qual é a unção que Deus vai derramar sobre a tua vida. Eu não sei. Mas o Senhor está dizendo que Ele vai derramar esta unção em algumas pessoas aqui. Pode ser em todo mundo? Pode. Mas aí vai depender do coração de cada um, Mas, sobretudo, o Senhor falou: eu tenho uma unção especial para ser derramado nesta noite. E naquele momento ali, Isaías teve medo, amados. Teve medo porque ele começou a ver ali a glória de Deus. Ele começou a ver aquele mover. Ele começou a ver aquilo lá, amados. E ele teve um temor muito grande. Coisas que muitas vezes está faltando no nosso meio. O temor, amados. O temor de saber que este lugar que você está é santo. Esse lugar foi santificado para a glória de Deus. Então nós precisamos voltar a ter o temor a Deus neste lugar, para entrar aqui com ações de graça, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aqui não será outro lugar a não ser chamado casa de oração. E a palavra do Senhor diz que ele teve medo, e ele disse: ai de mim. Amado, esse ai realmente tem um significado muito grande. Um significado muito grande esse ai. É um ai de medo, um ai, porque ele falou: e agora? Eu vi a glória de Deus, que será de mim? Porque ele sabe, amados, ele conhecia ali as Escrituras, que ninguém poderia ver a face de Deus que morreria, ninguém poderia ter isso que ele estava tendo, e ele falou: agora é o fim da minha vida. Mas Deus te diz nesta noite que ainda não é o fim da tua vida, mas é o começo de uma nova etapa que o Senhor te levanta nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, amados, ele fala: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Amados, ele teve a consciência, porque ele sabia que um dia Moisés queria ter visto Deus, e Deus falou: não, você não pode ver, mas eu vou passar, você fica na fenda daquela pedra, porque a hora que eu passar, eu vou tampar você, mas a hora que eu passar, você vai me ver pelas costas. Amado, Moisés viu Deus pelas costas. Ele falava com Deus, mas no meio daquela fumaça. Ele não via a face de Deus. Isaías tinha essa consciência. Isaías tinha isso na sua vida. E aí ele falou: estou perdido. Porque às vezes, amado, querendo ou não, nós pela convivência com as pessoas, muitas vezes que não tem o temor de Deus, a gente adquire alguns hábitos de palavras. A gente começa a falar as palavras que as pessoas falam. Mas hoje o Senhor está nos chamando a atenção: muda as tuas palavras, porque os teus lábios são santificados para a glória de Deus. Muitas coisas vão mudar na nossa vida, amados. Hoje é um marco nesta igreja, hoje é um marco na nossa vida, para que o Senhor possa mudar a nossa história. Nossas palavras precisam ser mudadas. E aí a palavra de Deus disse, e quando ele disse isso, simplesmente um anjo estava pronto, amados. E aquele anjo voando, ele vai até ali, aonde tinha fogo, amados, aonde tinha brasa, fogo muito forte ali, amados, e ele pega com uma tenaz aquela brasa ali, e ele veio e tocou nos lábios de Isaías. O Senhor quer purificar os nossos lábios, amados. Se você é batizado no Espírito Santo, o Senhor quer te batizar com fogo.
Porque o próprio João falou: olha, virá alguém que vai os batizar com o Espírito e com fogo. Então, amados, eu já sou batizado no Espírito Santo. Deus quer te batizar com fogo. Vai ter fogo na tua vida, irmãos. Deus quer pôr fogo na tua vida, para que a tua presença, amados, possa tremer o limiar, possa tremer diante dos inimigos, os inimigos possam tremer diante de você, dando a presença de Deus. Então, amados, muitas coisas vão mudar na nossa vida, muitas coisas precisam ser mudadas, porque muitas vezes nós falamos hábitos, palavras que nós ouvimos no dia a dia, e o Senhor está dizendo: eu quero mudar o teu vocabulário, eu quero um vocabulário santo diante da tua presença. Amados, sabe qual o maior título que nós devemos ser conhecidos? Não como evangélico. Você fala: mas evangélico nós somos. Não, amados, o maior título é de crente. Porque muitas vezes, amado, nós éramos criticados porque éramos crentes, e hoje nós somos só evangélicos, e nós deixamos de ser crente. E o Senhor está dizendo: seja crente, igreja. Isso é um testemunho de vida com Deus, porque essa palavra evangélico ficou banalizada, amados, banalizada. Hoje tem cantores que falam assim: olha, cantores gospel, mudou até para inglês para poder melhorar um pouquinho. Mas não, amados, Deus não está procurando cantores, Ele está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E ali, aquela palavra, amados, aquele anjo vai, toca com a brasa viva do altar, e com a brasa tocou a boca de Isaías, e eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoada os teus pecados. Hoje Deus quer tirar a iniquidade da igreja, amados. Hoje Deus quer tirar o pecado da igreja, amados. Ele quer fazer isso no nosso meio, Ele quer fazer isso na nossa vida, amados. Por quê, amados? Porque este lugar é santo. Esse lugar, amados, por isso que a palavra do Senhor diz: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. E é isso que Deus quer fazer, é isso que Deus quer realizar no meio da igreja, que haja o que, amados? Santidade ao nosso Deus. E a palavra do Senhor disse que a hora que aquelas brasas tocaram, a hora que aquela brasa tocou, sabe o que aconteceu, amados? A iniquidade dele foi perdoada, foi tirada. E Deus quer tocar nos teus lábios, Deus quer tocar na tua vida, para que a iniquidade da igreja seja tirada, para que o pecado da igreja seja tirado. Porque, amados, se nós queremos ter uma vida de profundidade com Deus, nós precisamos mudar os nossos hábitos, nós precisamos realmente tampar os nossos pés, tampar o nosso rosto, porque o Senhor é santo, santo, santo. Quando os anjos cantavam, quando eles clamavam, esta expressão que era muito forte, sabe o que significava, amados? Que não bastava apenas ser santo, eles usavam a expressão 3 vezes, falando, amados, da grandeza da santidade de Deus. Por isso que eles podiam falar só assim: santo é o Senhor dos exércitos. Não, amados, eles cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles mudavam e falavam e repetiam, mostrando a grandeza da santidade do nosso Deus. Amados, sem santidade nós não veremos a Deus. Sem santificação não veremos a Deus. Então está no tempo, amados, não está no tempo a mais
de simplesmente vir na igreja por vir. Não, amados. Deus tem um compromisso muito maior com a nossa vida. Mas não é só aqui dentro da igreja. Não, amados. Ele quer que aonde a gente for, nos nossos negócios, na nossa vida no dia a dia, nós possamos mostrar a santidade. Santidade, amado. Para que as pessoas nos identifiquem de alguma forma. Eu falava hoje na escola bíblica, né, no discipulado, que eu estou fazendo com quem está em célula, que está faltando muita gente que está em célula ali, que muitos obreiros também, que eu faço junto com células e obreiros, e a gente sente falta ali, mas é falta de compromisso, viu, amados? Porque não é só ser obreiro, é estar na presença de Deus. E precisa ter, os obreiros precisam ter essa comunhão com o pastor. Para às vezes até num aviso aqui que vai dar, às vezes a pessoa fica perdida, porque não está em comunhão, não sabe o que está acontecendo. Então, amados, precisa haver esse mover, precisa haver esse entrosamento. E eu contava, amados, em que eu fui receber ali na caixa, sentei como todo mundo ali, e uma senhora estava ali, amados, não estava escrito na minha testa, e nem usava uma faixa dizendo, sou pastor. A hora que eu sentei do lado dela, ela vira para mim e fala assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Mas nem perguntei por quê, nem nada, ela só falou assim, sabe por quê? Porque eu já não aguento mais tomar remédio. O remédio não está fazendo efeito na minha vida, e eu estou sofrendo muito. Ora para mim. Ora para que Deus faça uma obra na minha vida, né? E qual é o susto que eu levei quando nós chegamos lá no velório da nossa irmã Bem-vinda, que tinha um velório da dona Lourdes lá, que eu tinha um nome, mas eu não, né? E eu sempre vou nos outros velórios também, que às vezes é pessoa conhecida. Quando eu chego lá, quem é que estava ali naquele caixão? A dona Lourdes, que pediu uma solução. Deus deu. Deus deu. Aí tem algumas pessoas até que falou assim, ficou com medo, né? Que não quer que eu ore, não. Amados, eu não oro para ninguém morrer, não. Pode ficar em paz, viu? Né? O dom da morte e da vida está na mão de Deus, viu, amados? Mas ela pediu uma solução, e a solução talvez que Deus achou melhor na vida dela foi essa. Mas não sou eu que encomendo ninguém, não, viu, amados? Pode receber a minha oração em paz. Porque, na verdade, eu estou aqui para abençoar. E eu nunca vou amaldiçoar ninguém, viu, amados? Porque a vingança está na mão de Deus. Ele que faz o que tiver que ser feito. Mas, amados, e ele ali então, ele teve os seus lábios purificados. Ele teve os seus pecados perdoados. Amados, a melhor coisa que tem na nossa vida é isso. É ter os nossos pecados perdoados, é ter a nossa iniquidade esquecida, apagada. Amados, Deus apenas quer nos preparar para onde nós estamos indo, para onde nós vamos, amados. Ali é um lugar de santidade, ali as nossas palavras têm que ser outra. Então o Senhor está dizendo, prepara agora, Israel, para encontrar com teu Deus. Prepara agora para onde você vai. O Senhor quer mudar a nossa vida agora, amados. O Senhor quer mudar a vida da igreja a partir deste momento. E a palavra do Senhor disse que depois disso, que ele sentiu a sua iniquidade perdoada, tirada, e o seu pecado perdoado, ele ouviu uma voz que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí ele pôde responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você está preparado para Deus te enviar em uma missão? Será que você está preparado para Deus te usar realmente? É isso que é a diferença, amados.
Deus não te chamou apenas para esquentar banco. Para isso nós podíamos pôr um aquecedor na igreja e todos os bancos estariam quentinhos. Deus te chamou para uma missão. Deus tem um plano na sua vida. Esses dias eu estava ouvindo um hino que fala que para os astros Ele deu o céu, para cada rio Ele deu um leito, e para você e para mim Ele traçou um caminho. Deus tem um caminho, e o caminho do Senhor é excelente. O caminho do Senhor é sobremodo excelente. É um caminho santo, que o impuro não anda neste caminho, não consegue permanecer neste caminho, não consegue se fixar neste caminho. Amados, a igreja não é como um supermercado que vai tirando as mercadorias velhas e colocando as novas. Não, amados, a igreja é um lugar que a pessoa tem que vir e permanecer na presença de Deus, estar na presença de Deus, buscando Deus. E a palavra do Senhor, amados, Ele fala, depois de toda uma obra que Deus usou Ele para fazer ali, naquele lugar, com aquele povo, as mensagens que Deus foi entregando para ele, ele aprendeu a ouvir Deus, amado. O mais importante, ouça Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Ouça Deus. E a palavra do Senhor diz que nós seremos como o terebinto ou o carvalho, que depois de derribado ainda fica o toco, e assim a santa semente é o seu toco. Sabe por quê, amados? Corta, fica aquele toco, mas aquele toco brota novamente. E o Senhor te diz nesta noite: eu não sei como é que está a tua situação. Talvez a situação financeira está num toco, foi cortado tudo, já não tem mais o que cortar porque ficou um toco. Mas o Senhor diz que Ele faz um renovo na tua vida, porque você vai brotar novamente. O Senhor vai reverter a tua história, porque deste toco o Senhor vai levantar novamente o carvalho, porque o carvalho, amado, é uma árvore forte, e o Senhor te diz: tu és um carvalho, que o Senhor te levantará novamente. Então você não ficará caído, porque a palavra diz que uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, enquanto eles estiverem adorando, você puder sair do teu lugar. Esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
unção do Senhor, como Isaías experimentou naquele dia. Pai Santo, nós estamos aqui na Tua presença. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que Teu Espírito venha encher cada vida que está aqui, ó Pai. Encher da Tua graça, do Teu amor, encher da Tua presença, Pai. É uma igreja, Senhor, que abre a boca agora e está glorificando o Teu nome, ó Pai. Pai, visita estes corações agora, ó Pai. Traz sobre eles a Tua unção, o Teu poder, ó Pai. É uma das coisas